capitalismo teve origem na Europa entre os séculos XIII e XIV. Surgiu como sistema econômico e social. Constitui-se com a queda do feudalismo e passou a crescer no mundo ocidental. O sistema capitalista apresentou grande agitação ao longo de sua história, durante a qual evoluiu e foi se transformando à medida em que desafios surgiram. O pré-capitalismo corresponde ao período das grandes navegações. Nessa época, os países da Europa Ocidental conquistaram grandes áreas de terra na América, fazendo dos territórios, assim, suas colônias. Os lucros obtidos com o comércio colonial eram altos e assim permitiu o acúmulo de capitais. Mais tarde, essa capital financia a Revolução Industrial, sendo o período comercial do capitalismo. Passa a ser chamado de pré-capitalismo. Com seu desenvolvimento, o capitalismo se divide em 4 fases. Primeiro foi o capitalismo comercial. Foi a primeira etapa do capitalismo, que foi do fim do século XV até o século XVIII, o qual foi marcado pela expansão marítima das potências. O capitalismo comercial indicou o período de acúmulo de capitais resultantes na troca do comércio. Começar. Capitalismo industrial. Segunda fase do capitalismo surge no século XIII até o século XIX. Foi marcado principalmente pelos fatos em que ficaram conhecidos como Revolução Industrial. Um dos aspectos mais importantes foi o aumento de transformação da natureza para a utilização de máquinas movidas a carvão, multiplicando os lucros de vários países. Terceira fase foi o capitalismo financeiro ou monopolista. Foi uma das consequências mais importantes do crescimento da economia capitalista no final do século XIX e se destacou pelo processo de concentração e centralização de capitais. Capitalismo informacional ocorreu após a Segunda Guerra, a partir dos anos 1970. Nessa etapa, o capitalismo continua industrial e financeiro por causa do dinheiro circulando rapidamente pelo sistema financeiro globalizado. O capitalismo teve origem na Europa entre os séculos XIII e XIV. Surgiu com um sistema econômico e social. O capitalismo teve origem na Europa entre os séculos XIII e XIV. Surgiu com um sistema econômico e social. Não dá não com esse mosquito.